Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra de Deus. E o estudo de hoje, o eu divino. O eu divino. Vamos ver isso na Bíblia, né? O eu divino. Muito bem. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Abençoa a todos, Senhor, traga paz sobre todos, abra a nossa mente, a mente de todos os meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor tome conta do Ney lá na Bahia e da sua mãe e do seu ministério, que a tua graça seja derramada sobre essa família, e que seja derramado sobre todas as famílias neste momento que escutam as tuas santas palavras. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Abre nosso coração, nossa mente neste momento para entender o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia conosco, Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Queridos, o eu divino. Deus se revelou a Moisés de uma forma como tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Mas, com Moisés, houve uma intimidade maior, queridos. Nós lendo a Bíblia, nós percebemos que houve uma intimidade muito grande, muito maior, tá? O pobre Moisés foi criticado pelo faraó e depois pelo seu povo, quando o seu povo até quase amaldiçoou ele, né? Moisés se queixou diante de Deus, viu, queridos? Veja o que Moisés disse para Deus. Ele reclamou, ele queixou diante de Deus. Será que nós podemos fazer isso? Sim ou não? Queridos, o povo, quando nós lemos a lição passada, o povo se revoltou porque quando Moisés foi falar ele e Arão com o faraó dobrou o serviço do povo. Ficou com raiva, falou que não ia deixar o povo sair e dobrou. E com isso eles ficaram com raiva de Moisés e Arão. O povo se revoltou. Falou assim, você veio para cá e trouxe mais problema para nós. Sendo que ele já tinha falado e feito milagres na frente dele que Jesus, que Deus, nosso Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, tinha mandado tirar eles de lá. E ia tirar eles de lá. Mas, queridos, Moisés, quando ficou assim com o seu povo, ele questionou Deus. Vamos abrir a Bíblia aí em Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23. Está escrito assim. Ó. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Veja só, ele está questionando Deus. Será que é pecado questionar a Deus, queridos? Eu digo que não. Não, você é filho de Deus. Tá? Assim como você pode fazer perguntas ao seu pai, porque aqui era um questionamento, ele fazendo pergunta, falando para Deus o que tinha acontecido. Assim como você pode, né, você pode perguntar uma coisa ao seu pai, você pode
fazer perguntas ao Pai do céu também, ao Papai do céu. Tá? Por quê que isso está acontecendo? Ele falou, você pode questionar seu Papai do céu, por que isso está acontecendo? Querido Pai Celestial, querido Jesus, por que isso está acontecendo comigo, com a minha família? Né? Por que isso acontecendo não só com a minha família, mas com a família do vizinho? Que são gente boa. Queridos, nós devemos ser abertos com o nosso Deus. Ele é um Deus de diálogo, um Deus de relacionamento com os seus filhos. Nós vemos aqui Moisés questionando perguntas e reclamando também, porque a situação de Israel piorou, queridos. Tá? Nessa circunstância, Deus foi muito compreensível. Deus é o nosso Pai, Ele é compreensível. Nessa circunstância dele falar isso daí, reclamar, Deus foi muito compreensível com isso. Deus entendeu a dificuldade que era para ele. Você pode abrir o seu coração, entendeu? E louvá-lo e também questionar. Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo com a minha família? Tá? A resposta de Deus foi poderosa quando Moisés falou. Ele prometeu agir de forma, decisiva. Deus falou aí no capítulo 6, versículo 1, olha só. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosas os lançará fora da sua terra. Viu? Deus deu uma resposta poderosa para ele, para Moisés. Veja que essa resposta de Deus aqui não foi uma resposta qualquer não, meu irmão. Tá? Então disse o Senhor a Moisés, agora verá, por mão poderosa, tá? Os deixará aí, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus disse para Moisés, espere para ver, é isso que Deus estava falando para ele, espere para ver o que vai acontecer. Tá? Deus estava querendo dizer isso para ele, para Moisés, espere para ver como uma mão poderosa minha vai abalar esse Egito todo e esse faraó aí. Espera para você ver. E ele vai libertar o meu povo. Veja aí o capítulo 6 ainda, o versículo 2, né? Que Deus fala assim, ó. Falou mais Deus a Moisés. Ele disse, eu sou o Senhor. Você vai ver o que vai acontecer. Minha mão poderosa sobre o Egito e esse faraó. E disse a ele, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui conhecido. Também estabelecerei a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã e a terra em que habitarão como peregrinos. Deus promete e Deus faz, queridos. Deus promete e Deus faz. Ele disse, eu sou o Senhor. O YHWH, tá? O tetagrama, o nome de Deus, cuja pronúncia, nós não conhecemos, o YHWH. Ele falou, eu sou o Senhor. O verso 3 aí, que nós lemos aí, ele falou, aparecia Abraão, a Isaque e Jacó como um Deus todo-poderoso,
mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui conhecido. Onde Deus, né, para Moisés, foi a primeira vez que Deus, né, se revelou ali para Moisés. Foi diferente de Abraão, Isaac e Jacó, como YHWH, pelo verbo, né, pelo verbo verdadeiro de Deus, né, o nome de Deus. O nome da divindade é YHWH, queridos, tá? Esse é o nome da divindade, cujo o significado, né, é o eu sou. Eu sou o Senhor, o eterno, o incriado. Tá? O verso 4 fala assim: também estabeleci a minha aliança, né, com eles para lhe dar a terra de Canaã e a terra em que habitarão como peregrino. Deus fala. No verso 4. Vamos ver o 5 também. Aí ele fala: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Ou seja, Deus ouve os teus gemidos, Deus vê as tuas lágrimas. Não pense que você está abandonado. Deus ouve, Deus vê a tua aflição. Deus vê os momentos difíceis da tua vida. Mas ele fez uma aliança, queridos. E a aliança que ele tem com o seu povo no dia de hoje, ele prometeu. E ele cumpre. Ele vem buscar a gente. Verso 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Ele repete de novo. E vos tirarei debaixo das garras do Egito, e vos levarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento. Eu sou o Senhor. Amados, Deus vai se revelando, Deus vai se colocando, o eu divino vai mostrando quem ele é ao longo da história, tá? Veja a graça, né? A graça de Deus, ele ouve os gemidos do seu povo, como está aí ouvindo, né? Até hoje. Ouviu naquela época, e o Deus de ontem, o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus de hoje é o mesmo Deus de antigamente. Ô, queridos, ele é o Senhor nosso e não muda. Tá? Ele ouve o nosso gemido, o gemido do seu povo, como está ouvindo, né? Até agora, ele está com os ouvidos abertos pelo seu clamor, tá? Para te ouvir, ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Viu, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu me regozijo. Eu, João, me regozijo nesse Deus que é o meu Deus e é o teu Deus também. Não sei que ele ouve. Quantas aflições já passei, quantas aflições Deus me livrou e me deu e falou no meu ouvido: aquietai-vos. Aquietai-vos, porque eu sou vosso Deus. Eu estou vendo tudo. Enxuga tuas lágrimas. Ele lembrou de Moisés de alguns fatos, né, importantes. Tá? Ele lembrou ali, falando para Moisés, de fatos importantes. Primeiro, eu sou o Senhor. Ele já falou para Moisés. Esqueceu que eu sou o Senhor, Moisés? O segundo, apareci aos patriarcas.
Esqueceu, Moisés? Terceiro, estabeleci aliança com eles. Você esqueceu, Moisés? Quarto, prometi dar-lhe uma terra de Canaã. Você esqueceu, Moisés, o que eu falei? Quinto, ouvi os gemidos dos filhos de Israel e me lembrei da minha aliança, de dar a vocês a terra que foi prometida, que mana leite e mel. Esqueceu, Moisés? Eu sou o Senhor. Deus escolheu, a advertência, Deus escolheu, a advertência não, desculpa. Deus escolheu a descendência de Abraão para ser um povo escolhido. Foi ele que escolheu o povo. Foi Deus que escolheu aquele povo ali. Deus escolhe quem ele quiser, mas ele escolheu aquele povo. Os hebreus. Deus também escolheu um remanescente que vive na terra agora no tempo do fim, nessa última geração. Deus também escolheu. Deus quer que você seja um remanescente, fiel e verdadeiro, que confia nele. Tudo bem, meu irmão, você tem um livre-arbítrio, você pode questionar a Deus. Mas ele tem sempre uma resposta para te dar. E a resposta que ele vai te dar é que ele deu para Moisés. Eu sou o Senhor, teu Deus. Esqueceu que eu sou o Senhor, que fiz o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Esqueceu que eu fiz a terra, o mar e as fontes das águas? São os que guardam também os mandamentos de Deus, esse remanescente. Tá? Deus tem a fé, que nós, como nós temos que ter fé, que nós acreditamos nele e vamos acreditar nele até o fim, porque os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, meu irmão, alcançarão a graça. Deus tem essa fé em nós também. No remanescente fiel e verdadeiro dele, que abraça Jesus Cristo como teu Salvador. Nós somos, Nós somos, nos tempos de hoje, um quê? Deus quer que nós sejamos o quê no tempo de hoje? Um Moisés. Que dialoga com ele, que fala com ele. Você conversa com Deus? Você conversa com ele? Você entra no seu quarto e conversa com ele? Você sobe do seu eirado lá em cima e olha para o céu e conversa com ele? Ele está te ouvindo. Você pode não ver ele fisicamente, meus queridos. Que, aliás, fisicamente ele te mostra quem ele é. Quando você olha as coisas que Deus criou. Mas eu sei como você é. Você é que nem eu. Nós queremos ver ele pessoalmente. Mas não chegou a hora. Nós vamos ver ele descer nas nuvens do céu. Ele falou que vem. Ele prometeu. Ele fez uma aliança com nós. Hoje, Deus quer que nós sejamos um Moisés, escolhendo pessoas para se salvar. Não, para todas as pessoas se salvar. Tá? Escolhido por Deus, nós somos remanescentes escolhidos por Deus. Para livrar seu povo da escravidão do pecado, que assola este mundo todo. Nós atravessamos um deserto também, estamos sendo escravos. Escravo aqui nessa terra, do jeito que está. E Deus provou, vim aí de novo, vou tirar vocês daí. Você não quer? Eu quero. Eu quero que Jesus volte logo. Nós tem aqui, meu irmão, e o que nós tem
Deus sabe do que nós precisamos. Mas ele prometeu uma coisa melhor. Sem dor, sem sofrimento. Nem a morte existe. Seu povo será selado com o selo do Deus vivo quando ele voltar. Deus quer você. O eu divino capacita você. Te coloca na mão do Espírito Santo. E o Espírito Santo te envolve. Podemos questionar Deus? Podemos. Mas ele tem resposta gloriosa para te dar. E ele olha para você e fala, eu sou o YHWH. Eu sou o que eu sou. Eu sou o Senhor, Moisés. Seja o Moisés de hoje, meu irmão. Pregando a palavra de Deus, mostrando para as pessoas que Deus existe, que Ele está vivo, que Ele vai voltar e vem nos buscar. Nós temos que ser o Moisés de hoje. Porque pouco tempo nos resta, irmão. E minha querida irmã. Jesus está voltando. Você queira ou não queira. Ele prometeu e ele cumpre. Ele vai voltar. E vem buscar. E ele quer que nós sejamos o Moisés. Para arrancar as pessoas e dizer para elas, sai de Babilônia. Sai dela, povo meu. Próximo estudo. Não sei falar bem. Essa desculpa de Moisés. Não sei falar bem. Vamos ver. A desculpa de Moisés para fugir de uma tarefa muito difícil. Será que você falaria para Deus a mesma coisa que Moisés falou? É uma tarefa difícil. Vamos ver isso. Tá? Vamos ver isso. Vamos entender isso. É amanhã de manhã. Não sei falar bem. Eu não sei falar bem. E você? Mas Deus capacita você para falar. Porque Deus quer que você seja um Moisés na vida das pessoas. E ir buscar as pessoas. Porque a casa do Pai ainda está vazia. Que a paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês, onde você estiver. Ouvindo a palavra de Deus. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Mostra para as pessoas o rosto de Jesus. Seja um pregador. Seja um Moisés. Quando você está compartilhando com as pessoas, você é um Moisés. Você está ajudando a pessoa. E dizendo para as pessoas, nós temos um Deus. Nós temos um Senhor que cuida de nós. O YHWH. Eu sou. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus, que fiz o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Eu sou a porta de entrada. Eu sou a porta de saída. Eu sou a pedra de esquina. Eu sou a rocha que joga água. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O eu sou está te chamando. Está te convidando para ser Moisés. Vamos junto. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto com a graça do nosso Senhor. Fica na paz dele e vamos caminhar. Amanhã de manhã estaremos juntos de novo.
Fica com Deus, meus irmãos e minhas irmãs.